Mulher cananeia, Mateus 15, 21. Esse é o estudo de hoje, onde nós vamos aprender aqui passo a passo, versículo a versículo, e descobrir o que significa realmente não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, nessa passagem, nós vamos descobrir, dentro do contexto, como aprofundar e entender essa passagem de uma forma que você consiga explicar, pregar, dar um estudo e assim por diante. Então, se você está chegando aí agora, já deixa, por favor, o seu like, compartilhe, por favor, que a gente vai começar a mergulhar na palavra. Bom, o primeiro passo, gente, para eu poder começar a fazer um estudo bíblico, é que eu vou examinando versículo por versículo, para entender algo que a gente chama de contexto. Se você não entender o contexto, você não vai ter profundidade bíblica. E para você aprender o contexto, você tem que ler versículo, tá? Versículo por versículo. Então nós vamos fazer isso agora. Amém? Bom, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, ó, que saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Então repare que o texto fala de um lugar, né? De uma região, que é Tiro e Sidom. Isso aqui a gente chama de geografia. A gente chama de, vou colocar aqui, ó, geografia. Isso aqui faz parte do contexto. Se você entender a geografia dessa passagem, você vai descobrir o que significa não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Tá bom? Então, essas cidades aqui, ó, Tiro e Sidom, elas ficavam aqui, ó, nessa região, ó, tá vendo, ó? Sidom e Tiro. Tá vendo que entre as duas tá um lugar chamado Sarepta? Foi onde Elias foi lá atrás da viúva de Sarepta, tá bom? Mas isso não vem ao caso agora, só para você saber. Então, olha aqui, ó. Jesus, ele estava por essa região, né? Estava por essa região. Então, Jesus, ele era daqui, ó, da Galileia. Então, ele estava numa região estrangeira. Então, a mulher cananeia, ela era uma estrangeira. Isso aqui você precisa entender. Ela não fazia parte do povo de Israel. Ela não fazia parte, tá? Ela não fazia. Amém? Então, agora que você entendeu isso, você vai descobrir por que Jesus não queria atender o pedido dessa mulher. Olha o texto. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região clamava. Essa palavra aqui no original, clamar aqui, é no sentido de pedir com insistência. Então, clamar, aqui no original, é tipo um pedido de socorro, tá? Pedir socorro, ok? Gritar. Então, não era, gente, uma oração comum. Ela estava clamando, implorando, pedindo socorro. Quando você vê alguém se afogando, né? A pessoa fica desesperada, assim, levantando as mãos. E quando ela pode, que ela pega um ar, ela grita pedindo socorro. Uma pessoa que está passando uma situação difícil e a pessoa grita por socorro. Então, era esse o nível de desespero da mulher. Por que ela estava assim? Se você reparar aqui no texto, olha só. O texto vai dizer que ela clamava assim, ó, Senhor, filho de Davi. Repare que ela faz o mesmo clamor do cego de Jericó. Ela usou a mesma estratégia, ó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela vai dizer por que ela estava clamando. Minha filha está atormentada por um demônio. Isso aqui, gente, mostra a batalha espiritual dessa família. Isso aqui é forte, hein? Ó, a batalha... Tá difícil de escrever aqui. A batalha espiritual. A filha dela, né, estava passando um tormento, né, por causa dos demônios. Ok? Então ela estava vencendo a batalha espiritual como? Através da fé e oração. Ah, e uma coisa importante. Ela era uma pessoa muito perseverante. A mulher cananeia. Ela perseverou. Ok? E tudo isso aqui gerou o quê? Um milagre. Vocês estão pegando? Se você está aprendendo, deixa o seu like e compartilha aí, por favor, para a gente poder alcançar mais pessoas. Olha só agora. Depois que ela fala
por que ela estava clamando e lutando e contra quem que ela estava, que era o demônio, ok? Jesus vai fazer o seguinte, mas ele não lhe respondeu palavra. Então aqui, ó, Jesus ele dá o primeiro não para a mulher. Então vamos colocar aqui, ó, o primeiro não de Jesus. Por que Jesus não atendia a ela? Porque Jesus não veio pregar para os estrangeiros. Ele veio pregar para os israelitas. Olha o texto. Mas ele não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Tá vendo? Então, como Jesus não deu atenção para ela, Jesus não respondeu para ela a palavra, ela começou a clamar para quem? Para os discípulos. Então agora não era só ela clamando, né? Ela fez com que os discípulos falassem dela para Jesus. Então já eram 13, né? Só que os discípulos queriam que ela fosse embora. Aí Jesus vai responder para os discípulos. Respondeu-lhes dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é o texto-chave, ó. Isso aqui é o texto-chave. Se você não entender esse texto aqui, esse versículo, você não entende a passagem da mulher cananeia. Por quê? A mulher cananeia, ela não fazia parte de Israel. Então Jesus está dizendo, gente, eu não vim pregar para os estrangeiros. Eu vim pregar para Israel, morrer na cruz, ressuscitar, cumprir a lei, e depois a igreja vai pregar o evangelho para eles. Então, nesse texto aqui, Jesus estava querendo dizer que ele não queria fugir do propósito dele, da missão que ele tinha. Amém? E o texto vai dizer agora: então ela veio e prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Tá vendo? Como a oração dela é uma oração de socorro, ela mesma fala aqui, ó. Só que agora ela não apenas clama, mas ela se prostra. Tá bom? Perceba que ela se prostra. Então, a gente já tem aqui agora, né, o segundo clamor. Ó. Teve o... Deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro clamor, tá? E o primeiro não. Aí, o segundo clamor. E ela vai receber o segundo não. Vamos ver aqui o texto? Olha só. O segundo não tá aqui, ó. Não foi enviado o sinal das ovelhas perdidas da casa. Esse aqui foi o segundo não. Agora a gente vê, né, o terceiro clamor, porque o primeiro foi para Jesus, o segundo para os discípulos, o terceiro para Jesus de novo. Então ela veio prostrando-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha isso. Então o que Jesus estava querendo dizer? Jesus não estava chamando ela de cachorra, tá bom? Ele estava querendo dizer que Israel eram os filhos, ok? Ele tinha que cumprir essa missão com os filhos de Israel, que estavam perdidos. E depois, a igreja iria pregar para as demais nações. Então, Jesus está fazendo uma metáfora aqui. E ela entende isso, ela entende a missão de Jesus. Tanto que ela mesma, né, diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, né? Então a gente viu aqui, gente, olha só. A gente viu aqui o primeiro clamor, o primeiro não. O segundo clamor, o segundo não, né? O terceiro clamor, ficou feio aqui, né? O terceiro clamor e o terceiro não. E ela continua, aonde ela fala sim. Olha isso. Então aqui, ó, essa palavra dela aqui, ó, sim, foi uma demonstração da fé dela. Por quê? A fé dessa mulher ficou batendo na porta até abrir. Então essa mulher, ela é símbolo de perseverança. Olha o texto. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como desejas. Então repare que uma fé grande é uma fé que não desiste. Ok? Uma fé grande é uma fé que não desiste nos momentos difíceis, quando as coisas não estão indo bem. E outra coisa que a gente aprende aqui,
é que a fé da mulher cumpriu com o desejo dela. Então você, meu irmão, e você, minha irmã, você pode alcançar portas abertas, milagres, libertação e vencer batalhas espirituais, como essa mulher venceu, através do poder da fé e da perseverança. Então, nessa passagem, nós podemos fazer vários estudos, tá? A gente pode fazer vários estudos em mensagens e pregações. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, um exemplo, é sobre a batalha espiritual contra o diabo, tá? Isso está aqui, ó, no versículo 15 e 22, onde ela mesma fala que a filha dela estava com demônio, tá? Outra lição que a gente pode tirar desse texto é não desistir da família, tá? Não desistir da família, porque ela continuou buscando pela filha, né? Mesmo parecendo que não tinha solução. Outra lição que a gente pode tirar do texto: se a gente consegue, né, lidar com o não de Deus ou com o silêncio de Deus. Porque a primeira resposta de Jesus foi que ele não disse nada. O Jesus ele não abriu a boca para a mulher. Então aqui ela teve um silêncio, depois ela teve uma recusa e depois ela teve outra recusa. Então como que a gente se comporta quando Deus não fala com a gente? Quando a gente não ouve as respostas de oração? Como que a gente se comporta? Vocês estão pegando? Então, outra lição, né? Quem somos no silêncio de Deus? Né? Importante isso aqui. Outra lição que a gente tira do texto, que Jesus ele estava focado em cumprir o seu propósito, que era cumprir a lei, morrer na cruz, ressuscitar, né? E depois subir ao céu novamente. Então nós podemos aprender aqui sobre propósito. Não desviar do propósito, tá? Outra lição que a gente aprende aqui é que essa mulher, ela se prostrou. Então a adoração dela tinha humilhação. Ela se quebrantava, ela se humilhava, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, humilhação. Outra lição que a gente pode aprender é que essa mulher, né, ela disse um sim quando ela só recebia não. Tá bom? Então a gente pode tirar a lição aqui sobre acreditar que Deus vai agir. E muitas outras lições, gente. Se vocês aprenderem interpretação de texto, nunca mais a leitura de vocês será a mesma. Olha que eu fiz aqui, ó, poucas análises. E olha já o tanto de coisa que a gente fez. Só isso aqui, gente, já dá para fazer várias mensagens, vários estudos. Dá para fazer algumas pregações aqui. Com esse simples estudo, aplicando a leitura prática, a leitura X, aplicando regras de interpretação, meditando no texto, pedindo orientação ao Espírito Santo. Quando vocês compreendem que a Bíblia ela tem duas etapas. Primeira etapa, você tem que aprender a ler a Bíblia. Tem que aprender a ler. Depois, o que você precisa? Você precisa aprender a interpretar os textos. E, por último, você precisa aprender a tirar lições para a sua vida espiritual. Quem aqui lê a Bíblia e tem dificuldades de entender? Comente aqui para mim. Se você tem dificuldades, comente. Eu tenho. Por que eu estou perguntando isso? Porque a sua vida depende daquilo que você aprende da palavra. Se você não começar a aprofundar o teu conhecimento, aprender a interpretar os textos bíblicos, infelizmente, você vai acabar travando não só a sua vida espiritual, como o seu chamado, as suas pregações, entendeu? Então, quantos de vocês aí têm medo de pregar? Tem medo de pregar? Porque vocês não aprofundam o conhecimento de vocês, porque vocês têm medo de falar em público, porque vocês não se sentem confiantes
Deixa eu só arrumar aqui, gente, rapidinho. A luz aqui do LED, senão fica difícil aqui pra mim. Tá? Então, quantos de vocês, né, têm medo de falar em público por causa do pouco conhecimento? Irmão Vitor, o que eu faço? Muito simples, eu vou ensinar você o que você deve fazer para começar a mudar aí a sua forma de ler, de estudar a Bíblia. Tá? O primeiro passo para você poder começar a aprender mais a Bíblia, você deve aprender tudo sobre interpretação. Por que você não entende a Bíblia? Porque você lê errado. Primeira coisa, para de ficar lendo só versículos isolados. Pare com isso. Tá? Você precisa começar a ler capítulos por inteiros, livros por inteiros. Por que você já está aí? Hoje nós estamos no mês 4. Por que a gente está no mês 4 e você ainda não desenvolveu o teu conhecimento bíblico? Por quê? Porque você não tem um planejamento de estudo. Talvez você está aqui comigo agora nessa live e você não conseguiu ler nem 10 capítulos da Bíblia no ano. Sendo que um capítulo da Bíblia é 7 minutos. Isso quer dizer que nem 10 dias seguidos você conseguiu ler a Bíblia, né, um capítulo. Então isso, gente, acaba destruindo nossa vida espiritual, nosso chamado, porque o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você quer aprofundar seu conhecimento bíblico, eu quero convidar você para fazer parte da leitura Raio-X, tá bom? Se você ainda não conhece a leitura Raio-X, é uma metodologia de interpretação bíblica que vai te fazer aprender de forma prática como ler e interpretar os textos. Você vai entender a Bíblia de verdade, você vai abrir o seu entendimento, você vai conhecer a palavra como nunca antes, você vai ter mais segurança para falar em público e vencer o medo de pregar e parar de recusar oportunidades. Tá? Para você que não conhece a leitura Raio-X, eu vou mostrar aqui para você, tá? Agora. A leitura Raio-X, gente, ela é bem simples. Nela você vai aprender tudo sobre interpretação, você vai aprender sobre contexto, a sua parte, o papel do Espírito Santo, os tipos de livros da Bíblia, né? A leitura Raio-X na prática. Ó, aula prática. O que é a aula prática da leitura Raio-X? É onde eu pego os versículos e vou ensinando a interpretar versículo por versículo. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. A casa do oleiro. A gente pega a passagem da casa do oleiro e nós vamos interpretando versículo por versículo, né? E eu vou ensinando como fazer isso da maneira mais prática. Tá entendendo? E a gente tem várias aulas práticas de interpretação, olha só. Mateus, Lucas 7, Ezequiel, ó, tudo aula de interpretação. Aí aqui, ó, a gente aprende como estudar o Antigo Testamento, né? A gente aprende sobre Naamã, a gente aprende, tem várias aulas aqui. As minhas bíblias de estudo, tá? Por onde começar a estudar a Bíblia, Gênesis cronológica, eu vou explicando o livro de Gênesis todinho. Olha só o tanto, tá? Então, se você não é aluno ainda da leitura Raio-X, você precisa fazer o quê? Você precisa vir no meu Instagram, né? Aí você clica lá no link da bio. Clicou aqui, vai abrir o site. Aí você vai aqui, ó, entender a Bíblia passo a passo, o segundo, tá vendo? E aí é só você clicar aqui no segundo item. Tá bem, gente? Então é isso aí. Deus abençoe vocês. Vejo vocês dentro da leitura Raio-X. Até a nossa próxima aula.